Idoso visita o orfanato e vê uma menina idêntica à sua falecida filha. O que ele descobriu depois fez ele ficar em choque. O sol da tarde iluminava a fachada do antigo orfanato. As flores nos jardins balançavam levemente com a brisa suave, mas, dentro de si, Francisco sentia um peso crescente no coração. O homem, já em seus 70 e tantos anos, caminhava devagar, apoiando-se levemente em sua bengala, enquanto os passos ecoavam no chão de pedra da entrada. Ele tinha aceitado o convite de uma antiga amiga, diretora do orfanato, para visitar as crianças e trazer um pouco de alegria. No entanto, Francisco carregava mais do que o peso da idade. Havia uma dor que ele nunca conseguiu deixar para trás. A perda de sua filha, Laura, aos 10 anos de idade, era uma ferida que jamais cicatrizara. Anos se passaram desde o acidente, mas não havia um dia em que ele não pensasse nela, nos momentos que não puderam compartilhar, na vida que ela não pode viver. Assim que entrou no salão principal, foi recebido por uma mulher de meia idade, com um sorriso caloroso e uma postura firme. Marta, a diretora do orfanato, aproximou-se para cumprimentá-lo. Francisco, que bom que você veio. As crianças estão ansiosas para te conhecer, disse Marta, segurando a mão do velho amigo com carinho. Obrigado, Marta. Sabe, faz tempo que eu não me envolvo em algo assim. Mas acho que será bom para mim, respondeu ele, com a voz um pouco trêmula. Marta o conduziu até o pátio, onde as crianças brincavam. Os risos ecoavam no ar, e por um momento Francisco sentiu uma pontada de alívio. Ele sorriu levemente ao ver as crianças correndo e brincando despreocupadamente. Marta foi chamando algumas delas para cumprimentar Francisco, e ele acenava com gentileza, tentando ignorar as memórias que o ambiente lhe trazia. Até que, de repente, ele a viu. No meio das crianças, uma menina de cabelos castanhos cacheados e olhos grandes e expressivos correu em sua direção sem perceber sua presença. Francisco ficou imóvel. O tempo pareceu parar ao vê-la. Ela era a imagem exata de Laura. A mesma idade, o mesmo rosto angelical, o sorriso que ele jamais esquecera. O velho senhor sentiu suas pernas fraquejarem, segurando a bengala com mais força para não cair. Seu coração acelerou e sua mente se encheu de pensamentos conflitantes. Aquilo não era possível. Ele sabia que sua filha havia falecido. Sabia que ela estava enterrada no cemitério da cidade. Mas diante dele, havia uma menina idêntica a Laura, como se o tempo tivesse dado uma volta cruel e trouxesse a imagem de sua filha de volta à vida. Marta, quem é aquela menina? Perguntou Francisco, com a voz embargada, mal conseguindo esconder o choque em suas palavras. Marta olhou na direção em que ele apontava, um pouco confusa, mas logo respondeu. Ah, essa é Sofia. Ela chegou ao orfanato há alguns meses. Uma criança adorável, mas com uma história triste, como muitas outras por aqui. Francisco mal ouviu a explicação. Seus olhos não conseguiam se desviar de Sofia. Cada movimento dela o lembrava de Laura. A maneira como ela corria, como ria. Era como se ele estivesse revivendo um sonho, mas um sonho que o deixava em pânico e ao mesmo tempo atraído por aquela estranha coincidência. Ele não podia deixar para lá. Aquilo era mais do que uma simples semelhança. A semelhança era avassaladora, quase impossível de ser ignorada. Marta, você sabe de onde ela veio? Como ela chegou aqui? Perguntou Francisco, com uma urgência na voz que surpreendeu a diretora. Sei que ela foi encontrada abandonada, sem registros, em uma estação de trem. Estava sozinha. Não sabemos quem são seus pais ou se ainda estão vivos. Foi trazida para cá pelas autoridades locais, mas ninguém veio procurá-la. Respondeu Marta, um pouco desconfortável com a intensidade do olhar de Francisco. Francisco sentiu seu coração apertar mais. Ele queria acreditar que era apenas uma coincidência, mas a angústia em seu peito dizia o contrário. Algo em seu instinto lhe dizia que havia mais nessa história, que Sofia não era apenas mais uma órfã no meio de tantas outras. Posso falar com ela? Perguntou Francisco, quase hesitante. Marta sorriu gentilmente. Claro, venha. Ela vai adorar conhecer você. Marta chamou Sofia, que com um sorriso doce no rosto, correu até eles. Francisco não conseguia desviar o olhar, o coração batendo forte, como se cada passo da menina o levasse de volta a um passado que ele jamais superou. Olá, Sofia, disse Marta com um tom suave. Este é Francisco, um amigo nosso. Ele veio te conhecer. Sofia olhou para Francisco com curiosidade, seus olhos castanhos brilhando de maneira familiar. Oi, Francisco, disse ela com uma voz suave e alegre. Eu sou Sofia. Francisco engoliu em seco, sentindo as palavras falharem em sua boca. Ele mal conseguiu responder. Oi, Sofia, murmurou,
sentindo uma avalanche de emoções que o deixava sem chão. Enquanto os minutos passavam e ele conversava com a menina, Francisco só conseguia pensar em uma coisa. O que aquela semelhança significava? Seria apenas uma coincidência trágica ou haveria algo mais profundo? Algo que ele ainda não conseguia entender. Ele precisava de respostas, e o que descobriria a partir dali mudaria sua vida para sempre. Depois do primeiro encontro com Sofia, Francisco sentiu-se profundamente abalado. A imagem da menina ficava gravada em sua mente como um eco do passado que ele não conseguia escapar. Nos dias que seguiram a visita ao orfanato, ele não conseguia pensar em outra coisa. A semelhança era tão assombrosa que ele quase acreditava estar perdendo a razão. Ele sabia que Laura se fora, mas algo dentro de si o empurrava a investigar mais sobre Sofia. Francisco se viu de volta à rotina do dia a dia, mas sua mente estava longe. Não conseguiu se concentrar nas pequenas tarefas da vida. Sua casa, sempre silenciosa, parecia agora um espaço apertado e sufocante. A ausência de Laura nunca havia sido tão dolorosa quanto naquela semana. Como se o encontro com Sofia tivesse aberto uma ferida que ele lutava para manter fechada. Determinou-se a voltar ao orfanato. Precisava saber mais. Precisava entender como uma menina tão jovem poderia ser idêntica à sua filha. No fundo, uma parte dele, que não queria admitir, desejava uma explicação sobrenatural. Talvez, de alguma maneira, ele estivesse vivendo uma segunda chance. Algo impossível de se explicar racionalmente. 2 dias após a visita, ele entrou em contato com Marta. Não queria parecer ansioso, mas sua voz estava carregada de urgência. Marta, será que posso voltar ao orfanato? Gostaria de passar mais tempo com as crianças. E claro, com Sofia, disse Francisco, tentando soar casual. Marta, que conhecia o passado trágico de Francisco, hesitou por um momento, mas entendeu que algo mais o havia tocado profundamente durante a primeira visita. Ela sabia que o sofrimento de Francisco pela perda de Laura ainda era latente, mesmo tantos anos depois. Claro, Francisco, será ótimo ter você por aqui novamente. As crianças gostaram muito de você, respondeu Marta com seu tom habitual de carinho. No dia seguinte, Francisco voltou ao orfanato, sentindo uma mistura de ansiedade e uma estranha esperança. Quando chegou, Sofia estava no pátio novamente, brincando com outras crianças. Ao vê-la, a dor voltou com força total. Era como ver Laura correndo e sorrindo, como se ela nunca tivesse partido. Desta vez, Francisco decidiu se aproximar de Sofia sozinho. Ele a observou por alguns minutos, percebendo os pequenos detalhes que a tornavam tão parecida com sua filha. A maneira como ela mexia nos cachos do cabelo, o sorriso travesso quando ria. Ele não sabia como, mas precisava descobrir mais sobre sua origem. Sofia, ao notar Francisco se aproximando, correu até ele com o mesmo sorriso brilhante que o desarmara da primeira vez. Oi, Francisco, disse ela, com um entusiasmo infantil. Você voltou. Ele se agachou para ficar à altura dela, um sorriso forçado no rosto, enquanto sua mente ainda girava em torno das semelhanças. Voltei sim, Sofia. Queria ver como você está, respondeu ele com um carinho que surpreendeu até a si mesmo. Sofia deu um pequeno salto, cheia de energia. Estou bem. Hoje eu e as outras crianças fizemos um desenho gigante no pátio. Quer ver? Disse ela, animada. Francisco concordou e a seguiu até onde um grande desenho de giz colorido cobria o chão do pátio. Mas por mais que ele tentasse focar na simplicidade daquele momento, sua mente continuava buscando respostas. Como era possível que Sofia fosse tão parecida com sua filha, ele precisava descobrir mais sobre a história dela. Após um tempo brincando com Sofia e as outras crianças, Francisco pediu para falar com Marta em particular. Ele sabia que precisaria ser cuidadoso com suas perguntas, mas não tinha mais escolha. Marta o conduziu até o escritório e ele tentou manter a calma. Marta, posso-te fazer uma pergunta um pouco pessoal sobre Sofia? Começou Francisco, hesitante. Marta, percebendo o tom mais sério na voz de Francisco, assentiu e sentou-se à sua frente. Claro, Francisco, o que você precisa saber? Perguntou ela gentilmente. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Bem, eu sei que você mencionou que Sofia foi encontrada abandonada sem registros, mas há alguma informação sobre os pais dela? Algum detalhe que tenha sido descoberto desde então? Perguntou ele, tentando não parecer alarmado, mas o nervosismo em sua voz era claro. Marta franziu a testa por um momento, como se tentasse entender o que Francisco estava buscando. Ela suspirou e balançou a cabeça. Infelizmente, não temos muita informação sobre ela.
Sofia foi deixada na estação de trem, sem documentos, sem nada que indicasse sua origem. A polícia fez buscas, mas ninguém veio procurá-la. E até agora não apareceu nenhuma pista que pudesse levar aos pais dela, explicou Marta. Francisco sentiu um aperto no peito. Cada palavra de Marta parecia afastar as chances de uma explicação lógica para o que ele estava sentindo. Eu entendo, mas, Marta... Francisco fez uma pausa, tentando controlar a emoção que subia sua garganta. Ela se parece tanto com minha filha. Minha Laura. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas a semelhança é inacreditável. Marta olhou para Francisco com empatia. Ela sabia o quanto ele sofrera com a perda de Laura, e aquilo explicava a conexão instantânea que ele havia sentido com Sofia. Francisco, eu entendo que isso pode ser muito doloroso para você. Talvez a semelhança tenha despertado memórias, disse Marta suavemente. Mas Francisco balançou a cabeça. Não é só isso. Não pode ser só isso. Eu sinto que há algo mais. Por favor, Marta, me ajude a descobrir mais sobre Sofia. Eu preciso de respostas. Não posso ignorar essa conexão, insistiu ele, sua voz ficando cada vez mais intensa. Marta respirou fundo, compreendendo a angústia de Francisco. Ela sabia que ele não desistiria tão facilmente. Eu entendo que isso está mexendo muito com você, Francisco. Podemos tentar falar com as autoridades novamente, mas não sei se conseguiremos novas informações. Sofia foi registrada como abandonada e, infelizmente, muitos casos como o dela nunca são resolvidos, disse Marta, com pesar. Francisco assentiu, mas a inquietação em seu coração não desapareceu. Havia algo naquela menina que ele não conseguia deixar de lado. Ele se despediu de Marta, mas prometeu a si mesmo que continuaria buscando respostas. Naquela noite, de volta em casa, Francisco vasculhou seus antigos álbuns de fotos de Laura. Ele observou cada imagem com cuidado, comparando mentalmente cada detalhe que se assemelhava a Sofia. A mesma cor de cabelo, os olhos, o sorriso, tudo parecia um reflexo da sua filha perdida. Ele começou a procurar na internet, tentando encontrar qualquer pista sobre adoções ilegais. Crianças desaparecidas, qualquer coisa que pudesse explicar a presença de Sofia no orfanato. Francisco estava exausto, mas sua mente não parava de trabalhar. Por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, havia algo em seu coração que insistia em acreditar que Sofia não era apenas uma coincidência. No fundo, ele sabia que precisava investigar mais. Talvez o destino estivesse-lhe dando uma segunda chance, ou talvez houvesse algo que ele ainda não compreendia completamente. Nos dias seguintes, Francisco voltou ao orfanato várias vezes, sempre tentando se aproximar mais de Sofia. A menina parecia gostar de sua companhia, e a conexão entre os dois só se fortalecia. Ele passava horas ao lado dela, observando seus gestos, ouvindo sua risada, e cada momento só reforçava a certeza de que algo muito maior estava acontecendo. E então, um dia, enquanto brincavam no jardim, Sofia fez algo que deixou Francisco completamente sem chão. Ela pegou uma flor do chão, olhou para ele e disse: "Minha mãe sempre dizia que eu parecia um anjinho quando segurava flores. Você também acha?" O coração de Francisco parou por um segundo. Aquelas palavras eram exatamente o que Laura costumava dizer quando era pequena. A maneira como Sofia segurava a flor, a expressão em seu rosto, era idêntico. Francisco sentiu o peso da realidade cair sobre ele. Aquele encontro com Sofia não era uma coincidência. Ele tinha que descobrir a verdade, e sabia que, de uma forma ou de outra, o que ele descobrisse a partir dali mudaria sua vida para sempre. Os dias que se seguiram aquele encontro no jardim deixaram Francisco em um estado de constante inquietação. A maneira como Sofia havia falado sobre a flor, as palavras que ecoaram como se fossem de sua própria filha, não saíam de sua mente. Ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Mesmo que todos ao seu redor acreditassem que era apenas uma coincidência, Francisco estava convencido de que havia uma verdade oculta esperando para ser descoberta. No entanto, a cada vez que voltava ao orfanato, encontrava-se diante das mesmas perguntas sem resposta. Sofia era uma menina adorável, com um sorriso que aquecia seu coração. Mas quanto mais ele a conhecia, mais difícil se tornava aceitar que aquilo era simplesmente um acaso. Ele precisava descobrir sua origem, e rapidamente. Francisco começou a investigar por conta própria. Passou noites em claro buscando por pistas em registros de adoção, relatórios policiais e artigos sobre desaparecimentos de crianças. Embora Sofia tivesse sido encontrada sem documentos, Francisco tinha esperança de encontrar algum detalhe perdido, algo que pudesse ligar sua história à de sua filha.
Ele chegou a vasculhar jornais antigos, tentando encontrar qualquer menção de uma criança abandonada nas circunstâncias descritas por Marta. Mas cada busca levava a um beco sem saída. Naquela semana, durante mais uma visita ao orfanato, Marta chamou Francisco para uma conversa no escritório. Ela parecia preocupada, e sua voz estava carregada de cautela quando começou a falar. Francisco, eu sei o quanto isso tem sido difícil para você. Eu percebo o quanto Sofia mexe com suas emoções e não quero que você sofra mais do que já sofreu no passado. Acho que você precisa encontrar uma maneira de lidar com tudo isso, disse Marta de maneira cuidadosa. Francisco sabia que Marta estava tentando protegê-lo. Ela via o que ele estava fazendo, se agarrando à esperança de que Sofia poderia ser mais do que apenas uma coincidência, mas ele não podia evitar. Marta, eu entendo suas preocupações, mas não posso simplesmente ignorar o que sinto. Cada vez que olho para Sofia, vejo minha filha. Isso vai além de uma simples semelhança, disse Francisco. Sua voz levemente trêmula. Marta suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu entendo, Francisco. De verdade, eu entendo. Mas você sabe que Sofia chegou aqui sem registros, e as autoridades não conseguiram encontrar nenhum rastro sobre seus pais. Não quero que você se machuque tentando procurar algo que talvez não exista, explicou Marta, com um olhar triste. Francisco sabia que ela estava certa em parte, mas ele não podia deixar aquilo para trás. Enquanto conversavam, sua mente vagava. Uma ideia lhe ocorreu. E se houvesse algo nos registros hospitalares, talvez Sofia tivesse passado por algum hospital quando foi encontrada e pudesse haver algum dado, algo que as autoridades não haviam investigado minuciosamente. Ele agradeceu a Marta pela conversa e, ao voltar para casa, começou a planejar sua próxima jogada. Sabia que pedir acesso direto aos registros poderia ser difícil, mas ele tinha um amigo, Roberto, que trabalhava na área administrativa de um hospital local. Talvez Roberto pudesse ajudá-lo a acessar os arquivos sem levantar suspeitas. Na manhã seguinte, Francisco ligou para Roberto, que o atendeu com o mesmo tom amigável de sempre. Francisco, que surpresa! No que posso te ajudar, meu velho amigo? Perguntou Roberto, com um riso leve. Roberto, eu preciso de um favor. Disse Francisco, sem rodeios. Algo sério, e eu não sei mais para onde recorrer. Roberto, percebendo o tom grave na voz do amigo, parou de brincar e ficou sério. Claro, Francisco, o que está acontecendo? Francisco hesitou por um momento. Sabendo que estava prestes a pedir, poderia colocar Roberto em uma situação complicada, mas ele não tinha escolha. Contou a história de Sofia, a semelhança assustadora com Laura e a necessidade de encontrar respostas sobre a origem da menina. Eu preciso ver os registros de quando ela foi encontrada. Talvez haja algo que ninguém percebeu, alguma pista que ligue sua história a algo maior, explicou Francisco. Roberto ficou em silêncio por um tempo, ponderando sobre o pedido. Ele sabia que era arriscado, mas também sabia o quanto Francisco havia sofrido com a perda da filha e o quanto aquele caso estava mexendo com ele. Francisco, isso não é fácil. Os registros hospitalares são confidenciais, e eu posso ter problemas se alguém descobrir. Mas eu te devo muitos favores. Deixe-me ver o que posso fazer, disse Roberto em um tom sério. A esperança brotou no coração de Francisco. Ele agradeceu Roberto, e os dois combinaram de se encontrar naquela tarde. Roberto prometeu que tentaria acessar os arquivos relacionados às crianças levadas para o hospital naquele período. Horas depois, no pequeno escritório de Roberto no hospital, Francisco estava sentado em uma cadeira, ansioso e nervoso. Roberto entrou carregando uma pasta com o rosto carregado de seriedade. Eu consegui pegar alguns registros. Não posso prometer nada, mas vamos dar uma olhada, disse Roberto, enquanto se sentava ao lado de Francisco. Ele abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Francisco observava cada página com expectativa crescente, esperando por qualquer sinal, qualquer pista que pudesse finalmente lhe dar uma resposta. Então algo chamou sua atenção. Espere, o que é isso? Perguntou Francisco, apontando para um nome nos registros. Havia o nome de uma mulher listado como acompanhante no dia em que Sofia foi levada ao hospital. Aparentemente, ela havia deixado Sofia na entrada da emergência, sem se identificar formalmente, mas havia um nome assinado às pressas no formulário de admissão. Maria Luísa. Francisco franzia o cênio. Aquele nome não lhe dizia nada, mas era a primeira pista concreta que ele tinha. Ele apontou o nome para Roberto. Você já viu esse nome antes? Perguntou Francisco, ansioso. Roberto balançou a cabeça. Não que eu me lembre, pode ser apenas alguém que a encontrou e decidiu levá-la ao hospital, mas o fato de ela não ter deixado mais informação é suspeito.
respondeu Roberto. Francisco sentiu um arrepio passar por sua espinha. Ele agora tinha um nome, e isso era o suficiente para começar uma nova busca. A sensação de que estava se aproximando de algo real o motivava a continuar. Roberto, você pode tentar rastrear essa pessoa. Eu preciso descobrir quem é essa Maria Luísa e o que ela sabe sobre Sofia, disse Francisco, já pensando nos próximos passos. Roberto hesitou, mas acabou concordando. Vou ver o que posso fazer, mas tenha cuidado, Francisco. Você está entrando em uma área complicada. Certifique-se de que está pronto para o que pode encontrar, alertou Roberto. Francisco sabia que seu amigo estava certo. A busca por respostas poderia levá-lo a um lugar de dor, mas ele não podia mais voltar atrás. Estava determinado a descobrir a verdade, não importava o que fosse preciso. Nos dias que se seguiram, Francisco se aprofundou ainda mais na busca por Maria Luísa. Contratou um investigador particular para ajudá-lo, e as pistas começaram a surgir aos poucos. Aparentemente, Maria Luísa era uma mulher misteriosa, com poucos registros oficiais. Mas conforme o investigador avançava na pesquisa, uma descoberta chocante foi feita. Maria Luísa tinha laços com uma rede de adoções ilegais. O coração de Francisco disparou. A realidade começou a se revelar diante dele, e o que ele temia parecia estar se confirmando. Havia algo muito maior por trás da história de Sofia, e ele estava prestes a descobrir tudo. Francisco não conseguia dormir. A descoberta do nome de Maria Luísa e suas possíveis conexões com adoções ilegais havia desencadeado um turbilhão de emoções e preocupações em sua mente. Ele se perguntava quem era essa mulher, e por que ela havia deixado Sofia no hospital sem deixar mais informações. O que Maria sabia sobre Sofia? E mais importante, que papel ela desempenhava em todo aquele mistério? Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e ação frenética. O investigador particular que Francisco contratara estava trabalhando arduamente, mas Maria Luísa era uma figura difícil de rastrear. Seus registros eram escassos, e parecia que ela havia desaparecido do radar há algum tempo. Mas finalmente uma pista apareceu. Maria Luísa estava envolvida em um esquema de adoções clandestinas, e seu nome havia surgido em alguns registros policiais de anos atrás. Francisco sentiu o estômago revirar ao receber essa notícia. A ideia de que Sofia pudesse ter sido uma vítima de um esquema criminoso o deixava arrasado, mas ele sabia que precisava continuar investigando. Se Maria Luísa estava envolvida nesse tipo de atividade, então talvez Sofia não tivesse sido simplesmente abandonada. Talvez houvesse algo muito mais sombrio por trás de sua história. Uma noite, enquanto Francisco estava sentado em sua poltrona, perdida em pensamentos, seu telefone tocou. Era o investigador particular. Francisco, tenho novidades sobre Maria Luísa, disse o homem do outro lado da linha, com um tom de urgência na voz. O que você descobriu? Perguntou Francisco, seu coração batendo mais rápido. Conseguimos localizar um antigo endereço dela. Parece que ela se mudou recentemente, mas segundo alguns vizinhos, ela ainda frequenta a área. Acho que é a nossa melhor chance de encontrá-la, disse o investigador. Francisco sentiu um misto de alívio e nervosismo. Estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. Mas temia o que poderia vir à tona. No dia seguinte, Francisco decidiu que ele mesmo acompanharia o investigador até o endereço de Maria Luísa. Sabia que era arriscado, mas não conseguia ficar parado enquanto outras pessoas buscavam as respostas por ele. Ele precisava confrontar essa mulher e descobrir o que ela sabia sobre Sofia. Quando chegaram ao local, uma casa velha e desgastada em um bairro afastado, Francisco sentiu um frio na espinha. O lugar parecia abandonado, mas o investigador garantiu que Maria Luísa ainda estava por perto, conforme os vizinhos haviam relatado. Eles esperaram por horas, observando o movimento da área, até que, finalmente, uma mulher de meia-idade de aparência cansada apareceu. É ela, disse o investigador, apontando para Maria Luísa, que caminhava lentamente em direção à casa. Francisco respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Ele não sabia como abordar aquela mulher, mas precisava de respostas. Com o coração acelerado, ele desceu do carro e se aproximou dela, determinado a confrontá-la. Maria Luísa, chamou ele, sua voz firme, mas trêmula. A mulher parou e olhou para ele, surpresa e desconfiada. Seus olhos escanearam Francisco de cima a baixo, como se estivesse tentando entender quem ele era. Quem é você? O que você quer? Perguntou ela, claramente desconfortável. Francisco respirou fundo e se aproximou mais. Meu nome é Francisco e estou aqui por causa de Sofia, a menina que você deixou no hospital. Preciso que você me diga a verdade sobre ela, disse ele, tentando manter a calma. Ao ouvir o nome de Sofia, o rosto de Maria Luísa mudou.
Ela parecia assustada, como se estivesse sendo confrontada por algo que há muito tentava deixar para trás. Eu não sei do que você está falando, disse ela, desviando o olhar, claramente desconcertada. Mas Francisco não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele deu um passo à frente, sua voz agora carregada de emoção. Por favor, Maria Luísa, eu preciso saber. Sofia é idêntica à minha filha falecida. Essa coincidência é mais do que eu consigo suportar. Se você sabe algo, se Sofia está envolvida em algo maior, eu preciso que você me conte, implorou ele, sentindo as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Maria Luísa ficou em silêncio por alguns segundos, mas sua expressão mostrava que ela estava lutando consigo mesma. Finalmente, com um suspiro profundo, ela cedeu. Sofia, começou ela, com a voz baixa e trêmula. Ela não é quem você pensa que é. Nada sobre ela é simples. Francisco sentiu seu coração disparar. Ele estava prestes a ouvir a verdade e a revelação que mudaria tudo. Então me diga, quem é Sofia? Insistiu Francisco, seu corpo inteiro tenso, esperando a resposta. Maria Luísa olhou para o chão, claramente envergonhada e com medo de falar. Eu estava envolvida em um esquema de adoção ilegal. Fui forçada a fazer parte disso, a transportar crianças, a entregá-las para famílias que pagavam por elas. Mas Sofia... Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Sofia foi diferente. Ela foi tirada de uma situação que ninguém conseguia entender. Um casal poderoso estava envolvido. Eles pagaram uma quantia enorme para manter a identidade dela em segredo. Francisco não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A ideia de que Sofia fazia parte de uma trama tão sombria o encheu de raiva e desespero. O que quer dizer com isso? Quem são essas pessoas? Perguntou Francisco, seu tom de voz subindo. Maria Luísa balançou a cabeça, visivelmente assustada. Eu não sei quem são exatamente. Nunca os conheci diretamente. Só sei que eles eram influentes, gente poderosa que não queria que a verdade sobre Sofia viesse à tona. Quando ela foi levada para o hospital, eu estava com medo de que descobrissem o envolvimento deles. Então eu a deixei lá e desapareci, confessou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Francisco tentou processar tudo o que havia acabado de ouvir. Ele estava tão perto de descobrir a verdade, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Quem eram essas pessoas? Por que queriam manter Sofia escondida? E como ela estava ligada a ele e a Laura? Você tem alguma ideia de quem poderia ser essa família? Qualquer pista que possa me ajudar? Perguntou Francisco, desesperado. Maria Luísa hesitou por um momento antes de finalmente ceder. Só sei que o nome deles foi mencionado uma vez, durante uma conversa que ouvi. O sobrenome? O sobrenome era Martins. É tudo o que eu sei, disse ela, com a voz baixa e quase inaudível. Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia esse nome. Os Martins eram uma família influente na cidade, conhecidos por sua riqueza e conexões poderosas. Mas o que eles teriam a ver com Sofia? Com o nome Martins agora gravado em sua mente, Francisco sabia que estava prestes a se aprofundar ainda mais em uma trama muito maior do que ele poderia ter imaginado. Ele precisava confrontar essa família e descobrir por que eles estavam tão interessados em Sofia. A verdade estava cada vez mais próxima, e ele não podia desistir agora. Obrigado, Maria Luísa. Eu não sei o que vai acontecer a seguir, mas você me ajudou mais do que imagina, disse Francisco, antes de se virar para ir embora. Enquanto caminhava de volta ao carro, sua mente estava uma tempestade de pensamentos e emoções. Ele sabia que estava se aproximando do fim dessa busca, desesperado por respostas. Mas temia o que encontraria. Sofia, aquela menina tão parecida com sua filha, era muito mais do que ele havia imaginado. E agora ele estava prestes a descobrir toda a verdade. Uma verdade que poderia mudar sua vida para sempre. A descoberta do sobrenome Martins ecoava na mente de Francisco como um trovão silencioso. Ele conhecia aquela família de nome, como todos na cidade. Os Martins eram uma das famílias mais influentes da região, poderosos e envolvidos em negócios com grandes conexões. Mas a ideia de que essa família poderia estar envolvida no esquema de adoções ilegais e, de alguma forma, ligada à história de Sofia, era algo que ele jamais poderia ter imaginado. Nos dias que seguiram a conversa com Maria Luísa, Francisco começou a investigar discretamente os Martins. Ele precisava saber mais sobre eles, sobre como poderiam estar ligados à Sofia e, mais importante, porque queriam manter a identidade dela em segredo. Cada dia que passava, a semelhança entre Sofia e sua filha Laura parecia mais do que uma coincidência.
A menina representava algo maior, algo que Francisco ainda não conseguia entender completamente, mas que estava determinado a desvendar. Francisco contratou novamente um investigador particular, desta vez para focar exclusivamente nos Martins. Quais eram seus negócios? Qual era o papel deles na cidade? O investigador passou dias vasculhando registros, jornais e qualquer informação que pudesse ter sido esquecida ou ignorada. Até que, finalmente, uma conexão foi descoberta. Os Martins haviam adotado uma criança há cerca de 10 anos, mas não havia muitos detalhes sobre a adoção. Parecia que tudo havia sido mantido fora dos holofotes, como se algo estivesse sendo deliberadamente escondido. Francisco sentiu o coração acelerar. Ele sabia que estava perto de algo grande. A adoção de uma criança, anos atrás, poderia estar diretamente ligada à Sofia. Mas a pergunta que o atormentava era: por quê? Por que uma família tão poderosa estaria envolvida em um esquema de adoções ilegais? E o que isso tinha a ver com a semelhança de Sofia com sua filha? Ele sabia que, para obter respostas, precisaria confrontar a família Martins diretamente. Decidiu que não havia mais tempo a perder. Pegou o telefone e, com um misto de nervosismo e determinação, ligou para o investigador. Preciso de um endereço. O endereço da família Martins, disse Francisco, sem rodeios. O investigador hesitou por um momento. Tem certeza de que quer fazer isso, Francisco? Eles são uma família poderosa, isso pode ter consequências, alertou ele. Francisco, no entanto, estava além de qualquer hesitação. Preciso saber a verdade. Não posso mais viver com essas dúvidas, respondeu ele com firmeza. O investigador deu-lhe o endereço da mansão dos Martins. Era uma grande propriedade nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos. Francisco se preparou mentalmente para o confronto. Sabia que não seria fácil, mas estava determinado a obter respostas, não importava o custo. Naquela tarde, ele dirigiu até a propriedade. Conforme se aproximava da imponente mansão, sentiu um frio na espinha. A casa era enorme, cercada por jardins bem cuidados, mas havia algo de opressor na grandiosidade do lugar. Francisco parou o carro em frente ao portão principal, respirou fundo e tocou o interfone. Meu nome é Francisco e eu preciso falar com os senhores Martins. É um assunto urgente, disse ele com a voz firme, mas controlada. Houve um momento de silêncio do outro lado, até que a voz de uma empregada respondeu. Um momento, senhor. Irei verificar. Francisco esperou, sentindo o peso da incerteza em seus ombros. Minutos depois, o portão se abriu lentamente e ele foi autorizado a entrar. Ao atravessar os jardins bem cuidados, sentiu seu coração bater mais rápido. Ele sabia que estava prestes a se deparar com uma verdade que poderia mudar tudo. Quando chegou à porta da mansão, foi recebido por um homem de meia-idade, elegantemente vestido, o próprio Sr. Martins. Francisco, certo, disse o homem com um sorriso educado, mas claramente desconfiado. O que podemos fazer por você? Francisco tentou manter a calma, embora sentisse as mãos suarem. Preciso falar com vocês sobre Sofia. A menina que foi deixada no orfanato, disse ele, indo direto ao ponto. O rosto do Sr. Martins mudou instantaneamente. A expressão que antes era neutra agora estava tensa e Francisco percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Sofia, repetiu o homem, claramente desconcertado. Como você a conhece? Francisco respirou fundo e decidiu contar tudo. Tenho visitado o orfanato e conheci Sofia. A semelhança dela com minha filha falecida é inacreditável. E agora descobri que vocês adotaram uma criança há anos e essa história está cercada de mistério. Eu preciso entender o que está acontecendo, disse ele com a voz carregada de emoção. O Sr. Martins olhou por um longo momento antes de suspirar profundamente. Entre, disse ele, gesticulando para que Francisco entrasse na mansão. Dentro da casa, o ambiente era luxuoso, mas Francisco mal notava os detalhes. Sua mente estava focada no que viria a seguir. Ele foi conduzido até uma sala de estar ampla, onde a Sra. Martins, uma mulher elegante e de aparência séria, já o aguardava. Os dois sentaram-se em silêncio por um momento, antes de o Sr. Martins começar a falar. O que você está prestes a ouvir, Francisco, é algo que nós mantivemos em segredo por muitos anos. E eu sinceramente não sei como você se encaixa nisso, mas agora parece que temos que lidar com essa situação, começou ele com a voz pesada. Francisco inclinou-se para frente, ansioso por ouvir a verdade. Há cerca de 10 anos, minha esposa e eu queríamos adotar uma criança. No entanto, durante o processo, fomos abordados por pessoas que nos ofereceram uma solução rápida, fora dos meios convencionais, confessou ele, sua voz sombria. Você está dizendo que Sofia faz parte de uma adoção ilegal.
Perguntou Francisco, sentindo um misto de choque e raiva. A senhora Martins assentiu, seu rosto impassível, mas com uma leve sombra de culpa nos olhos. Sim, nós sabíamos que algo não estava certo, mas nós queríamos muito uma criança. Nos disseram que a identidade dela precisava ser protegida, que havia pessoas poderosas envolvidas, mas nunca soubemos todos os detalhes. Pagamos um preço alto e tudo foi feito no mais absoluto sigilo, disse ela, a voz trêmula. Francisco sentiu o sangue ferver, era ainda pior do que ele imaginava. Sofia havia sido tirada de sua verdadeira família e os Martins haviam participado de um esquema corrupto para conseguir a adoção. E por que manter isso em segredo por tanto tempo? Quem são essas pessoas? Perguntou ele, sua voz subindo com a raiva. O Sr. Martins balançou a cabeça. Não sabemos quem eram essas pessoas, nunca as conhecemos diretamente, só seguimos as instruções que nos foram dadas. Depois que tudo foi finalizado, fomos obrigados a nunca falar sobre isso, disse ele com a voz pesada de arrependimento. Francisco ficou em silêncio por um momento, processando todas aquelas informações. Mas então, uma ideia terrível surgiu em sua mente. Vocês têm alguma informação sobre a origem de Sofia? Quem eram seus pais biológicos? Perguntou ele, com a voz carregada de medo e esperança. Os Martins trocaram olhares nervosos antes de a senhora Martins falar. Quando a adotamos, nos disseram que ela havia sido retirada de uma família em circunstâncias muito incomuns. Nunca nos deram detalhes, apenas nos garantiram que ela nunca seria reivindicada, disse ela. O coração de Francisco disparou. Poderia Sofia ser de alguma forma ligada à sua própria família? Seria possível que sua semelhança com Laura fosse mais do que coincidência? Ele se levantou, incapaz de conter a emoção. Eu preciso de mais respostas. Se vocês sabem de mais alguma coisa, qualquer detalhe sobre de onde ela veio, por favor me digam, implorou ele. O Sr. Martins olhou para Francisco, claramente abalado. Só sabemos que a mãe biológica dela tinha uma conexão distante com a sua família. Não sabemos muito, mas esse foi um dos motivos pelos quais a adoção foi mantida em segredo. Queriam cortar qualquer laço com o passado dela, disse ele com um tom sombrio. Francisco sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mãe de Sofia tinha uma conexão com sua própria família. O que isso significava? Ele precisava descobrir mais, mas sabia que estava prestes a desvendar algo que poderia mudar completamente a maneira como ele via sua própria história e a de Sofia. Francisco deixou a mansão dos Martins com a mente em tumulto. A revelação de que Sofia poderia estar ligada à sua própria família o deixou completamente desnorteado. A caminhada de volta ao carro parecia interminável, com cada passo mais pesado que o anterior. O que tudo aquilo significava? Como Sofia poderia ter algum tipo de conexão com a sua filha, Laura? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas havia ainda algo que ele não conseguia ver com clareza. Apenas uma coisa era certa, ele precisava saber a verdade. E a verdade não podia esperar. De volta ao orfanato, Francisco encontrou Marta em seu escritório. Seu rosto mostrava a exaustão emocional que ele carregava desde o início de sua busca. Ele sabia que a única maneira de fechar esse ciclo era confrontar Sofia com tudo o que ele havia descoberto. Mas ao mesmo tempo, temia o impacto que isso poderia ter na vida dela. Francisco, você está bem? Perguntou Marta, com a voz suave e preocupada. Francisco balançou a cabeça lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Não, mas estou perto de entender tudo. Só preciso falar com Sofia. Eu acho que... Acho que ela é mais do que eu pensei, respondeu ele, com a voz trêmula. Marta, percebendo a gravidade da situação, não fez mais perguntas. Ela sabia que Francisco precisava encerrar aquele capítulo, e sem mais palavras o conduziu até o pátio onde Sofia brincava. Ao vê-la, a dor e a esperança colidiram dentro de Francisco. Era como se ele estivesse olhando para um pedaço de sua própria história, perdido no tempo. Sofia, ao notar Francisco, correu até ele com o mesmo sorriso inocente de sempre. Mas desta vez, Francisco estava diferente. Ele olhava para ela com uma mistura de carinho, tristeza e um toque de reverência. Oi, Francisco, disse Sofia, alegre como sempre. Francisco sorriu, mas havia um peso em seu coração que ele não podia mais ignorar. Sofia, posso te perguntar algo? Algo importante? Disse ele com a voz mais suave que conseguiu. Sofia, percebendo a seriedade em seu tom, assentiu, curiosa. Você alguma vez já ouviu falar sobre a sua família verdadeira? Ou se lembra de algo sobre seus pais biológicos? Perguntou Francisco, esperando uma resposta que talvez ela não pudesse dar.
Sofia, ainda confusa, fez uma pequena pausa antes de balançar a cabeça. Não, eu nunca soube quem eram meus pais. Eu só me lembro de ter sido levada ao orfanato, disse ela com um tom de tristeza inesperado para uma menina tão jovem. Francisco sentiu uma dor aguda em seu peito. Ele não sabia como, mas Sofia era parte de sua história, de seu passado, de alguma maneira. E mesmo sem todas as respostas concretas, o destino havia unido suas vidas novamente. Francisco se ajoelhou à sua frente, seus olhos cheios de lágrimas. Não importa quem você era antes, Sofia. O que importa é quem você é agora. E para mim, você será sempre especial, disse ele, com uma emoção que não conseguia mais conter. Sofia, sem entender como, Francisco deixou a mansão dos Martins com a mente em tumulto. A revelação de que Sofia poderia estar ligada à sua própria família o deixou completamente desnorteado. A caminhada de volta ao carro parecia interminável, com cada passo mais pesado que o anterior. O que tudo aquilo significava? Como Sofia poderia ter algum tipo de conexão com a sua filha, Laura? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas havia ainda algo que ele não conseguia ver com clareza. Apenas uma coisa era certa. Ele precisava saber a verdade, e a verdade não podia esperar. De volta ao orfanato, Francisco encontrou Marta em seu escritório. Seu rosto mostrava a exaustão emocional que ele carregava desde o início de sua busca. Ele sabia que a única maneira de fechar esse ciclo era confrontar Sofia com tudo o que ele havia descoberto, mas ao mesmo tempo temia o impacto que isso poderia ter na vida dela. Francisco, você está bem? Perguntou Marta, com a voz suave e preocupada. Francisco balançou a cabeça lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Não, mas estou perto de entender tudo. Só preciso falar com Sofia. Eu acho que... Acho que ela é mais do que eu pensei, respondeu ele com a voz trêmula. Marta, percebendo a gravidade da situação, não fez mais perguntas. Ela sabia que Francisco precisava encerrar aquele capítulo, e sem mais palavras o conduziu até o pátio onde Sofia brincava. Ao vê-la, a dor e a esperança colidiram dentro de Francisco. Era como se ele estivesse olhando para um pedaço de sua própria história, perdida no tempo. Sofia, ao notar Francisco, correu até ele com o mesmo sorriso inocente de sempre. Mas desta vez Francisco estava diferente. Ele olhava para ela com uma mistura de carinho, tristeza e um toque de reverência. Oi, Francisco, disse Sofia, alegre como sempre. Francisco sorriu, mas havia um peso em seu coração que ele não podia mais ignorar. Sofia, posso te perguntar algo? Algo importante? Disse ele, com a voz mais suave que conseguiu. Sofia, percebendo a seriedade em seu tom, assentiu curiosa. Você alguma vez já ouviu falar sobre a sua família verdadeira? Ou se lembra de algo sobre seus pais biológicos? Perguntou Francisco, esperando uma resposta que talvez ela não pudesse dar. Sofia, ainda confusa, fez uma pequena pausa antes de balançar a cabeça. Não, eu nunca soube quem eram meus pais. Eu só me lembro de ter sido levada ao orfanato, disse ela com um tom de tristeza inesperado para uma menina tão jovem. Francisco sentiu uma dor aguda em seu peito. Ele não sabia como, mas Sofia era parte de sua história, de seu passado, de alguma maneira. E mesmo sem todas as respostas concretas, o destino havia unido suas vidas novamente. Francisco se ajoelhou à sua frente, seus olhos cheios de lágrimas. Não importa quem você era antes, Sofia. O que importa é quem você é agora. E para mim, você será sempre especial, disse ele com uma emoção que não conseguia mais conter. Sofia, sem entender completamente, sorriu suavemente, tocando o rosto de Francisco com a mão pequena e gentil. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Não era mais sobre mistérios ou verdades escondidas, era sobre amor. E sobre a vida que eles poderiam construir juntos, mesmo que o passado tivesse sido tão doloroso. Francisco havia encontrado mais do que respostas. Ele havia encontrado uma segunda chance. Chegamos a mais um final de história. O que achou desse relato? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer histórias tocantes todos os dias. E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo.